Olá a todos, vamos à nossa videoaula de hoje, que tratará sobre princípios, postulados e conceitos básicos em fitopatologia. O primeiro conceito básico que nós devemos entender ao estudar essa ciência é que fitopatologia trata do estudo e identificação das doenças que ocorrem nos vegetais. Doença de planta, nós entendemos que é um processo altamente dinâmico, normalmente entre um patógeno agressivo, um ambiente favorável e um hospedeiro suscetível, com implicações na fisiologia, morfologia da planta, levando a injúrias, perdas e danos. Entendemos por patógeno um fungo, uma bactéria, um vírus, um viroide, um nematóide, que são agentes causais de fitomoléstias. Então, o agente causal de uma fitomoléstia, ele pode ser biótico, como também pode ser de caráter abiótico. Nós vemos que o triângulo da doença, formado através da interação patógeno, hospedeiro e ambiente, simboliza o processo de doença. O hospedeiro é o próprio vegetal, a planta, por assim dizer. Os agentes bióticos, nesta figura retirada do livro de Agrios, para que se tenha ideia, uma célula vegetal, nós temos logo acima um nematóide com o seu estilete, de menor porte um micélio de um fungo, que é resultado de um conjunto de hifas, um protozoário. Mais embaixo temos bactéria, temos molicutes, viroides e vários tipos de vírus, para dar a medida do tamanho dos agentes bióticos em relação à célula vegetal. No que diz respeito aos agentes abióticos, nós temos doenças cuja causa estão altamente ligadas à questão da baixa fertilidade do solo, relativa aos problemas de deficiência hídrica, aos problemas de toxemia de insetos, como é o caso da mosca branca, poluição do ar, dentre outros, que ocasionam severos prejuízos às plantas. Entende-se por sintomas a exteriorização da doença, na medida que alterações na morfologia da planta tornam-se visíveis, afetando processos fotossintéticos, afetando sistemas radiculares e assim por diante. Na figura nós vemos uma folha de tomate apresentando sintomas de ataque da septoriose do tomateiro, causada pelo fungo Septoria lycopes. Vemos também sintomas de fusariose em abacaxi. E vemos logo abaixo os esporos de fusário. No caso, são sinais, são estruturas do patógeno
vemos esporos de alternária. Então, sintomas, a exteriorização da doença, e sinais, a estrutura do patógeno ou o próprio. Em algumas situações, há um certo confundimento, como no caso dos sintomas ocasionados por oídio. Entendemos por injúria os sintomas visíveis e ou mensuráveis ocasionados por um agente biótico ou abiótico. Por sua vez, dano entendemos como a redução qualitativa ou quantitativa da produção que pode ou não causar perdas. E perdas, os efeitos negativos no rendimento econômico da cultura devido ao dano causado pelo patógeno. Do ponto de vista do agricultor, os danos e as perdas são processos normalmente irreparáveis. Para o consumidor, que compra principalmente pelos olhos, os danos relativos à qualidade e à quantidade daquilo que é adquirido. A diagnose é o reconhecimento e identificação de uma doença de planta mediante a interpretação dos sintomas e dos sinais. Ela pode ser direta e pode ser indireta. Preferencialmente, deve-se fazê-la em condições de laboratório, para que seja isolado e identificado o micro-organismo com um grau de certeza maior. E o diagnóstico é o resultado da diagnose. Muitas das doenças, como é o caso dos sintomas de mal de cigatoca mostrado na figura, podem ser logo diagnosticados em condições de campo, pelos aqueles agrônomos que possuem mais experiência. Mas na maioria dos casos, aconselha-se fazer a identificação no laboratório. A etiologia é o estudo da causa das doenças. É através da etiologia que se entende as condições ideais para que o patógeno possa provocar a doença. Então, a etiologia estuda a causa das doenças. A patogenicidade é entendida como a capacidade que um agente patogênico possui para causar a doença. A virulência é a medida desta patogenicidade. Ela varia em graus dependendo do tipo de agressão sofrida pelo hospedeiro, podendo ser exploradora, podendo ser expoliadora e podendo ser também mecânica. Acima nós vemos frutos de maracujá atacados por fungo do gênero penicílio, e abaixo o famoso carvão do milho. Todo patógeno é um parasita, mas nem todo parasita é um patógeno. O parasitismo é a associação interespecífica que se processa com benefícios para uma das partes, normalmente o parasita, em detrimento da outra, o hospedeiro. Existem parasitas que são conhecidos por serem parasitas obrigatórios, ou também chamados de holoparasitas, como os fungos causadores de ferrugem, visto na figura abaixo, do gênero Puccinia. Existem aqueles que exercem o parasitismo, mas na ausência de um hospedeiro, procuram vias alternativas, conhecidos que são como parasitas facultativos.
Os parasitas que normalmente exercem o parasitismo dentro do hospedeiro são conhecidos como endoparasitas. É o caso da figura acima, em que nós vemos os nematóides das galhas do gênero Meloidogine. Ectoparasitas, aqueles que se limitam a sua atuação à superfície do hospedeiro, como no caso da figura, com os esporos do fungo do gênero Oídio. Existem parasitas específicos, limitados a um ou mais de um hospedeiro, mas não muito, como existem parasitas polífagos. Parasitas polífagos, por exemplo, do gênero Coletótrio, que atacam várias espécies vegetais. Parasitas isóicos. Eles necessitam de apenas uma planta hospedeira para desenvolver todo o seu ciclo evolutivo. Parasitas heteróicos necessitam passar por 2 hospedeiros distintos a fim de completar o seu ciclo. Normalmente são fungos que têm um poder de perpetuar a doença em uma escala de agressividade bem significativa. Saprófitas, aqueles que exercem a sua ação às expensas da matéria orgânica. Conforme Weldsel, citado por Honey, o ciclo de vida do patógeno divide-se entre a saprogênese e a patogênese. Excetuando-se os casos de parasitas obrigatórios, os quais não exercem a saprogênese, todos os demais têm o seu ciclo de saprogênese e patogênese. A saprogênese principalmente na ausência do hospedeiro principal. E aí a inoculação, o período de incubação e de infecção que fazem parte do ciclo de cada patógeno. Entende-se por inóculo a estrutura do patógeno, um esporo de um fungo, um talo bacteriano, uma partícula viral, um ovo ou larva de nematóide. Acima na figura, esporo de Coletótrio gloesporioide. Fonte de inóculo, como nós estamos vendo à direita, planta infectada por geminivírus. Restolhos vegetais, principalmente, se constitui em fonte de inóculo. O inóculo primário, onde você diretamente encontra o esporo do patógeno, né? E também o inóculo secundário. Conhecer a fonte de inóculo é fundamental para quebrar o ciclo da doença. No ciclo das relações patógeno-hospedeiro, também entendido como ciclo da doença, nós podemos entender que se trata da ocorrência de uma série de eventos sucessivos e ordenados, tais como sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução do patógeno. A sobrevivência é a perpetuação do inóculo entre os ciclos da cultura. É por demais importante que o agrônomo tenha conhecimento em quais hospedeiros aquele patógeno pode se perpetuar, para que possa adotar estratégias de manejo adequado para quebrar o ciclo da doença. Bem como também é importante conhecer o movimento do patógeno, saber como ele se dissemina através do vento, da água, da chuva, através da irrigação. É fundamental para que possa serem adotadas medidas para quebrar a propagação do patógeno. A infecção é o processo que se estende desde
a germinação do patógeno até o estabelecimento das relações parasitárias estáveis com o hospedeiro. A partir do momento que o parasita realmente começa a colonizar o hospedeiro, desviando os nutrientes daquele em benefício dele próprio. A colonização implica na distribuição do patógeno dentro do tecido hospedeiro. A partir do momento que ele pode adotar uma estratégia de desviar os nutrientes em caráter espoliador, ou que ele pode ocasionar injúrias mecânicas para se alimentar dos nutrientes do hospedeiro, nós estamos diante da colonização. A reprodução do patógeno é o fenômeno que antecede a disseminação e é responsável pelo aumento do inóculo. O espaço de tempo que vai da inoculação à manifestação dos primeiros sintomas é conhecido como período de latência. Por sua vez, o espaço de tempo que vai da inoculação até a infecção é o período de incubação. Essa é a nossa bibliografia recomendada para essa primeira. As referências consultadas. Obrigado, até a próxima.